dia, graça e paz. Privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs nessa manhã. E eu queria convidá-los e convidá-las a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 8. Evangelho segundo o irmão Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos ministrou de forma tão profunda. Rogamos-te que ministre-nos ainda mais por tua palavra, que já foi ministrada e agora tem outra oportunidade de ministração. Continua falando conosco, como já tens falado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero, a partir da história desse milagre extraordinário do leproso, falar com os irmãos sobre a nossa vocação missionária e como nós estamos aqui, única e exclusivamente, para fazer missão. Nós temos aqui um homem leproso. Ele se aproximou de Jesus e caiu de joelhos. Bom, aproximar-se de Jesus era uma coisa muito simples. Jesus era uma pessoa muito amistosa, muito aberta. Ele podia ser interrompido a qualquer hora e se deixava interromper a qualquer hora. Jesus era muito acessível. Mas um leproso se aproximar é uma questão complicada. Porque os leprosos, eles tinham uma orientação muito clara. Eles tinham o tempo todo, obrigado, querido. Eles tinham o tempo todo de gritar: leproso, 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 para as pessoas se afastarem, para eles passarem, porque eles eram considerados um fator de risco à saúde pública. Por uma razão muito simples: as pessoas não sabiam nada sobre o que hoje nós chamamos de hanseníase, então eles não tinham a menor ideia de como tratar com essa doença, e tudo que eles sabiam é que ela era uma doença degenerativa e contagiosa. Então, todos aqueles que, por algum motivo, tivessem contraído essa enfermidade, eles tinham uma orientação muito clara. Eles tinham de estar o tempo todo avisando o pessoal: leproso, 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 para as pessoas se afastarem dele e ele poder passar, sem que houvesse risco de contaminação. Bom, então ele se aproximou de Jesus. Ele não disse leproso, leproso, leproso. E isso é complicado. Complicado. Porque quando a pessoa não avisava, e então ele era denunciado, ele era apedrejado. Ele tinha de ser apedrejado. Por quê? Porque ele não estava respeitando a questão de preservação da saúde pública. Ele estava pondo em risco toda a população, porque ele não anunciava a presença dele. Ele não dizia que ele era leproso e que as pessoas tinham de se afastar para ele poder passar. Então, ele era apedrejado. E esse homem se aproximou de Jesus sem anunciar que era um leproso e caiu de joelhos diante de Jesus. O que aconteceu é que ele pôs a vida dele nas mãos de Jesus. Ele caiu de joelhos e disse: se quiseres, podes purificar-me. Mas, se era verdade que se Jesus quisesse, podia purificá-lo,
também é verdade que, se Jesus quisesse, podia denunciá-lo e ele seria apedrejado, porque ele não anunciou que ia se aproximar. E a lei era muito clara. Muito clara. Se um leproso não anunciasse para toda a comunidade saber que ele estava se aproximando, e ele fosse percebido, ele tinha de ser apedrejado. Por quê? Porque ele era um risco para a saúde pública. Então, quando aquele homem se aproximou de Jesus e caiu de joelhos diante de Jesus e disse: se quiseres, podes purificar-me. O que ele estava fazendo é que ele estava pondo a vida dele nas mãos de Jesus. Estou aqui, sou leproso, estou desesperado e estou nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ou o Senhor pode me denunciar e eu serei apedrejado. E eu já estou de joelhos. Eu morro aqui mesmo. Arriscou tudo. Colocou a vida nas mãos de Jesus. Aí Jesus fez um gesto extraordinário. Antes de Jesus curá-lo, Jesus fez o impensável. 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 Jesus o tocou. Ninguém toca um leproso. Naquela época, ninguém tocava um leproso. Mas nem por decreto. Por quê? Motivo óbvio. Tocar o leproso era expor-se à contaminação. Você ia ficar enfermo, ou corria o risco de ficar enfermo. Hoje a gente sabe que a hanseníase tem várias fases, ela pode ser tratada, e é tratada, e tratada com muito sucesso. Mas naquele tempo eles não sabiam nada disso. E Jesus o tocou. E quando Jesus o tocou, Jesus comunicou para ele uma coisa extraordinária, que é: eu aceito você. Eu recebo você, do jeito que você está. Eu amo você e eu recebo você do jeito que você está. Isso é maravilhoso, porque antes de curar o homem da lepra, Jesus o curou da rejeição. Porque você imagina o que é uma pessoa que tem de andar por todos os cantos gritando: leproso, 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 se afasta de mim, não se aproxima. Fica longe de mim, eu preciso passar, abre espaço, sai, 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 sai. Eu sou um perigo, eu sou um perigo, eu sou um perigo para você. Se afasta de mim, se afasta de mim. Você não pode ficar perto de mim, ninguém pode ficar perto de mim, eu preciso passar. Imagina o que isso faz no coração de um ser humano depois de fazer isso por dias, por meses, por anos, por uma vida inteira. Imagina como é que é o coração de gente assim. Imagina como são as emoções de gente assim. De gente que tem de pedir para as pessoas não se aproximarem dele. Imagina como é que é o coração de gente que tem de pedir para as pessoas se afastarem. O tempo todo: se afasta, eu sou um perigo, eu sou um perigo, eu sou um perigo. Não toque em mim, não se aproxima de mim, não mexe comigo. E eu preciso passar, então fica longe para você não ficar doente, porque eu sou um transmissor de doenças, eu sou um contaminador, fica longe de mim. Imagina como é que é o coração dessa pessoa. Como é que ela se sente acerca de si mesma, inclusive. E aí Jesus fez o impensável. Jesus a tocou. Jesus disse: eu recebo você do jeito que você está, amo você do jeito que você está, e
e amo você antes de qualquer coisa e incondicionalmente. Então, antes de curá-lo da lepra, Jesus curou o coração daquela pessoa. Curou os sentimentos daquela pessoa. E aí, finalmente, disse, eu quero limpar você, ser limpo. Bom, milagre extraordinário, como nós sabemos, maravilhoso. Aquele moço sabia algumas coisas sobre Jesus que a gente precisa saber e a gente sabe. Primeiro que Jesus é acessível, não é? Jesus é acessível. Qualquer pessoa pode se aproximar de Jesus. Não precisa pedir licença, não precisa marcar com secretária, não precisa nada. Qualquer pessoa se aproximava de Jesus, não tem de falar com os discípulos primeiro, não tinha de falar com Pedro, aí o Pedro agendava, ou falava com o João, o Tiago, aí o Tiago e o João iam ver se tinha espaço na agenda de Jesus. Não tinha nada disso com Jesus. Jesus é um sujeito que você parava no meio da rua e ele parava e pronto. E conversava com você e pronto. Então, Jesus era acessível. É isso que esse moço está nos explicando. Outra coisa que esse moço está nos explicando é que Jesus é confiável. Jesus é confiável. Você pode contar o segredo para ele, porque vai ficar só com ele mesmo. Jesus é confiável. Ele não vai denunciar a gente. Não vai expor a gente. Ele é confiável. Ele não veio aqui para matar a gente, ele veio para salvar. Ele não veio aqui para expor a gente na praça pública. Ele veio para salvar a gente. Quando ele tem alguma coisa para dizer, ele fala para a gente. Ele só apela quando não tem mais saída, a gente não quer mais ouvi-lo, então ele avisa os profetas. E depois, se a gente não ouve nem os profetas, ele libera o inferno. Mas aí já é tratamento, aí já é outra história. Aí já é outro nível, aí é mais complicado. Mas sempre para a gente. Sempre para a gente, sempre na nossa cara. Nunca às escondidas. Com Jesus é tudo olho no olho. Olho no olho. Vem cá, vou falar com você. E mete o olho dele no nosso olho. É sempre assim. Tem nada anônimo, não tem nada às escondidas, não tem nada por baixo do pano. Com Jesus é olho no olho. Então, Jesus é confiável. Essa é a segunda coisa que esse moço nos ensina. A terceira coisa que esse moço nos ensina é que Jesus nos aceita do jeito que a gente é. Nos recebe. Do jeito que a gente vai, ele recebe a gente. E abraça a gente. Ele abraça a gente incondicionalmente. Ou seja, ele nos ama porque a gente existe, não é porque a gente faz tudo certo ou faz tudo errado. É incondicional. Ele nos ama e pronto. Ama a mim e a você porque a gente existe, só isso. Não tem nada a ver com os erros, nem com os acertos. E aí, finalmente, esse moço conta que Jesus fez um milagre. Que Jesus o limpou. E aí acontece uma situação interessante, que é, Jesus pede uma coisa para ele que precisa de muito controle, muita disciplina. Jesus diz para ele assim, não conta nada para ninguém, até você ir ao sacerdote e oferecer o holocausto, o sacrifício que Moisés ordenou. Ou seja, o que Jesus faz? Jesus o manda de volta para o seu povo, de volta para a comunidade, e diz, agora vai lá e mostra para o sacerdote como Deus honrou a sua fé, curou você e agora você está pronto para prestar serviço para a comunidade. Você está pronto para prestar serviço para o povo. Você está pronto para prestar serviço para a sociedade. Você está pronto para fazer a sua parte na missão. É isso.
porque todo o judeu era um sujeito que tinha uma vocação. Ele tinha a vocação de receber e de expor a palavra de Deus. Por que ele ia ao sacerdote? Para o sacerdote liberá-lo. Ele já estava limpo, todo mundo via que ele estava limpo. Olhava para ele e via, esse moço não tem mais nada. Não tem mais nada, está limpo. Mas por que precisava passar no sacerdote? Primeiro, para agradecer a Deus, né? Tem que ter gratidão, né? Vai lá agradecer a Deus. E segundo, para o sacerdote liberá-lo para as reuniões onde ele podia expor a palavra e receber a palavra. Ou seja, liberá-lo para a vocação judaica de ser um povo adorador e missionário. Então era por isso que ele tinha de ir para o sacerdote. O sacerdote via, dizia, ok, Deus liberou você da sua enfermidade, você está curado, já sacrificamos o animal que mostra a sua gratidão para Deus, ok, você pode voltar para o convívio do povo, você pode receber a palavra, pode expor a palavra, você pode ir para a sinagoga, você pode ir para o templo, você está liberado para a obra missionária, você está liberado para fazer a vontade de Deus, você está liberado para receber a palavra e para expor a palavra. Era isso por isso que Jesus disse, primeiro vai lá e acerta com o sacerdote. Muito bem, agora eu quero fazer um paralelo conosco. Aquele moço descobre o seguinte, que ser curado de uma enfermidade que o tira do convívio com o povo, tem um objetivo só, devolvê-lo à vida missionária do povo de Israel. Porque o povo de Israel, embora não tenha cumprido isso direito, era um povo missionário. Ele só existia para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Não está escrito na nossa divisa para que todas as famílias da terra sejam abençoadas? Como é que Deus fez para que todas as famílias da terra fossem abençoadas a partir do crente Abraão? Primeira coisa, ele transformou Abraão numa nação. Uma nação missionária. Que nação era essa? A nação de Israel. Qual é a vocação da nação de Israel? Uma nação missionária. É para isso só que eles existiam. Eu me lembro que uma vez eu li um artigo de um rabino que dizia o seguinte, se eu estivesse em Israel, eu também votaria pela morte de Jesus. Esse era o título do artigo dele. Eu falei, opa, esse moço aqui é corajoso. Deixa eu ler esse moço aqui, deixa eu ver o que ele está dizendo. Porque está no Ocidente, uma região onde os cristãos são maioria absoluta. E o camarada escreve, se eu estivesse em Israel no tempo de Jesus, eu também votava pela morte dele. Esse moço é muito corajoso, não é? Aí eu fui ler. Aí eu descobri que ele entendeu Jesus muito mais do que a gente tem entendido. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, Jesus tinha uma visão missionária. Se o povo de Israel tivesse aceito Jesus como Messias, o Estado de Israel ia deixar de existir. Porque Jesus ia transformar todos os membros do Estado de Israel em missionários e espalhá-los para o mundo todo, e aí não ia ter mais Israel. Então, quando os líderes de Israel estavam diante de Jesus, eles sabiam que tinham de escolher entre matar Jesus ou matar o Estado de Israel. Porque Jesus queria que o povo de Israel virasse missionário, que era para ir para o mundo todo. Então não precisa mais da nação concentrada aqui. Agora eu cheguei, vocês vão para o mundo todo, avisem que eu cheguei, para o mundo todo se converter, ou ter a oportunidade da conversão, e eu poder voltar e colocar em ordem a casa e estabelecer o reino eterno. O rabino disse lá no artigo dele, pois é, se a gente tivesse aceitado Jesus como Messias, a gente tinha de desaparecer como Estado. Acabou o Estado, não precisa mais de Estado de Israel. Agora virou todo mundo missionário.
E aí ele disse: eu também sou a favor de que tenha Estado de Israel e não de que tenha missionário. Então eu também mataria Jesus. Eu acabei de ler o artigo e falei: gente, mas esse moço é muito corajoso. Como diria o pastor Nonato, esse cabra não é fácil não. Ele entendeu Jesus. Ele entendeu que Jesus queria missionários. Só que ele não queria ser. Ele foi muito claro, só que eu não quero ser. Então, o único jeito de eu não ser missionário é matar Jesus. Porque aí não precisa ser missionário, não tem mais Jesus. Véio. Ele deu o azar porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Deu azar. 3 dias depois, Jesus estava lá de novo. Então, não deu certo. Mas, de qualquer maneira, ele foi muito sincero. Ele não mentiu, não. Ele foi muito sincero. Então, vamos fazer um paralelo com a gente. Todos nós éramos espiritualmente leprosos. Todos nós. Contaminados pelo nosso pecado. Nós também tínhamos de dizer para todo mundo: não se aproxima de mim não, porque eu sou mau. A maldade me domina. Todo mundo que se aproxima de mim é contaminado pelo mal. Fica longe de mim. Eu mereço o inferno. Eu devia ser morto e mandado para o inferno o mais rápido possível, para não atrapalhar a vida de mais ninguém. Isso é o que todo ser humano devia fazer se ele tivesse consciência do que é ser gente longe de Deus. Se Deus um dia revelasse claramente para uma pessoa que não nasceu de novo, onde ela está, espiritualmente falando, e como ela é de verdade, ela entraria em desespero. Ela entraria em desespero. Ela ia querer morrer imediatamente, exatamente como diz as Escrituras, que vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus estiver vindo, que as pessoas vão querer se esconder dele e querer morrer, para não ter de enfrentá-lo. Se uma pessoa que não anda com Jesus, o Senhor Jesus revelasse para ele onde ele está espiritualmente, e o que ele é de verdade, ele entraria em pânico. Ele entraria em pânico. Então, todos nós viemos dessa realidade espiritual. Todos nós viemos dessa realidade espiritual. Nossa maldade é que comandava a gente. Você quer ter uma ideia? Chama qualquer ator. Pensa em qualquer artista, o mais famoso que você puder conhecer. Não importa quem. Pergunta para ele, o que é mais fácil? Interpretar o amor ou interpretar o ódio? E ele vai dizer para você que o mais fácil é interpretar o ódio. Porque o amor, ninguém sabe direito. O amor, ninguém sabe direito. Se exagerar, fica meloso demais, o telespectador não vai gostar. Se não exagerar, se não souber fazer, fica frio demais, o telespectador não vai acreditar. É muito complicado interpretar o amor. Mas o ódio é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo sabe o que é odiar, obrigado. Todo mundo sabe o que é odiar. O ódio é a coisa mais fácil do mundo de interpretar. A gente não sabe direito o que é amar. Mas odiar é a coisa mais fácil do mundo. Todos nós sabemos como é que é.
Todos nós sabemos o que é ficar com raiva de alguém. Mas é muito difícil interpretar o amor. O amor pode parecer meloso demais, romântico demais, apaixonado demais, ou frio demais, ou distante demais. Muito complicado. Muito complicado. É igual aquela senhora que chegou para o pastor e falou assim: pastor, meu marido não me ama mais. O marido da senhora era um crente fiel, 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 fiel. Sério, 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 sério. Dos bons mesmo. Aí o pastor levou um susto, né? Porque está falando de um homem exemplar. Aí ela falou, mas como é que a irmã sabe? Ele mudou assim? Ele deixou de ser um bom pai? Não, continua sendo o melhor pai do mundo. Cuida das crianças. Maravilhoso. Bom, então ele deixou de cuidar da casa? Não, cuida da casa com esmero. Ele está tudo certinho, tudo arrumado o tempo todo. O pastor falou, ele deixou de ser provedor da casa? Não, de jeito nenhum, pastor. Lá em casa não falta nada. Ele provê tudo. Bom, ele passou a tratar a irmã mal? Não, ele continua me tratando da melhor forma possível, o tempo todo. Falou, irmã, então não estou entendendo a irmã. Por que a irmã disse que seu marido não lhe ama mais? Falou, porque ele não diz, pastor, ele não diz que me ama. Bom, então vamos chamar o seu irmão aqui, né? Aí chamou o irmão. Olha, irmão, é um negócio constrangedor aqui para falar para o irmão, mas a sua esposa disse que o irmão não a ama mais. É mesmo, pastor? É. Mas por quê? E a esposa do lado. Por quê? Olha, meu irmão, ela disse que o irmão não diz que a ama. Então ela concluiu que o irmão não a ama mais, embora o irmão faça tudo certo. Aí ele virou para a esposa e disse assim, querida, há 15 anos, diante do altar, eu disse que amava você. Se um dia eu mudar de ideia, você será a primeira a saber. Ou seja, é o sujeito mais fleumático do mundo. Eu não preciso mais dizer, eu disse há 15 anos diante do altar, eu amo você. Pronto, não mudei mais de ideia, não preciso mais ficar dizendo. Se um dia eu mudar de ideia, você vai ser a primeira pessoa que eu vou comunicar. Mas eu nunca mudei de ideia, então continua amando do mesmo jeito. Tá vendo? É porque amor é difícil de interpretar amor. Então, um sujeito fleumático ama assim. Agora a esposa dele, diz assim, não, mas eu não quero só isso. Eu quero que você diga todo dia. Eu quero que você diga de manhã, de tarde, de noite, enquanto está jantando, na hora do almoço. Eu quero que você diga o tempo todo. É muito complicado. Agora, odiar é fácil. Odiar é a coisa mais fácil do mundo. Então, quando a gente rompeu com Deus, nós passamos a ser gente que sabe o que é odiar, mas não sabe direito o que é amar. Ou seja, nós passamos a ser gente má. Seres maus. E aí a gente ficou espiritualmente leproso. Tudo que a gente toca, a nossa maldade toca também. Então, a gente devia sair por aí dizendo, se afasta de mim, isto é, aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Deviam andar dizendo, se afasta de mim, se afasta de mim, se afasta de mim, porque eu sou leproso, eu sou mau. Tudo que eu toco, a minha maldade toca também. Eu faço mal para as pessoas, eu faço mal para todo mundo. Eu devia ir para o inferno.
Eu não devia estar mais aqui. Aí a gente se aproximou de Jesus, como o leproso se aproximou. E a gente se aproximou de Jesus carregado da nossa maldade. Carregado do nosso ódio. Carregado com todas as nossas mazelas. E caímos de joelhos diante de Jesus. E Jesus podia ter feito duas coisas. E a primeira delas, ele podia simplesmente nos mandar para o inferno. Porque é isso que a nossa vida merecia. Mas Jesus não nos mandou para o inferno. Jesus nos recebeu, nos abraçou e nos limpou de todos os nossos pecados, de toda a nossa maldade, de todas as nossas mazelas. Ele nos limpou. E não só ele nos limpou, como ele garantiu para nós que todas as vezes que nós nos sujássemos de novo com a maldade, bastava confessar para ele os nossos pecados, que ele não só perdoaria a gente dos nossos pecados, como ele nos limparia de novo. Mas aí o que Jesus pediu para a gente? Agora, se apresenta diante do Pai e diz para o Pai: estou pronto para fazer missão. Agora, vai lá diante do Pai, apresenta o meu sacrifício para o Pai e diz: Pai, está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seu Filho. Ele morreu por mim. Ele me aceitou. Ele me limpou de todas as minhas mazelas. Ele me limpou de todos os meus pecados. Ele botou no meu coração a sua palavra e eu passei a ser moradia do teu Santo Espírito. Então eu vim aqui, por ordem de Jesus, para dizer ao Senhor que eu estou pronto para fazer missão. Eu estou pronto para ir ao mundo todo anunciar o Senhor, para que todo mundo saia do estado de rebelião e venha para o estado de adoração. Então, por que é que eu não morri, nem você, e a gente não foi direto para o céu? Porque era mais fácil para Jesus e para mim, e para você. A gente vai direto para o céu, fica lá aguardando a ressurreição, em paz. Não é? Porque ficar aguardando a ressurreição aqui é brabo. É brabo. Dá muito trabalho. Isso sem contar que a gente vai pecar de novo, vai ter de ser limpo de novo, vai ter de ser perdoado de novo. Oh, meu Deus. Então, por que o Senhor não fez o seguinte? Ó, filho, então você está salvo e você já pode vir aqui para o reino, aguardando a ressurreição, e no dia da ressurreição todo mundo se encontra e entra no novo céu e nova terra, tá bom? Então fica aqui, há lugar de delícias aqui, você fica desfrutando das delícias e pronto. Pronto. Você já falou com gente que já ressuscitou? Eu sei que aqui no Ministério das Assembleias de Deus tem muito caso de ressurreição dos mortos. Pelo menos no tempo que eu convivia com a Assembleia de Deus mais, quando eu me converti, tinha muitos. Lá na minha cidade teve muitos casos de ressurreição de mortos. E aí você ia falar com os irmãos que ressuscitaram, eles tinham uma reação dupla. De um lado, eles estavam contentes porque estavam de novo com a família e com a gente. E de outro lado, eles estavam tristes, porque eles diziam que estavam vendo coisas maravilhosas quando tiveram de voltar. E é muito engraçado, eu falei com muitos assim.
E eles falavam, não, irmão, de um lado eu estou muito bem, graças a Deus, foi um milagre, estou aqui com minha esposa, meus filhos, a igreja, estou fazendo a vontade de Deus, Deus me deu uma nova visão do seu amor, da sua bondade. Aí depois eles falam assim, mas irmão, eu vi cada coisa, era tão bonito, era tão lindo. Eu estou com saudade. Aí você dizia, puxa, que coisa, né? Quer dizer, essa é uma bênção complicada. Não é? É uma bênção complicada. Até porque o irmão vai ter de passar pela morte 2 vezes. Isso é muito complicado. Passar pela morte uma vez já é um problema. Passar 2 é muito complicado, né? Mas o Espírito Santo decidiu, está decidido. Jesus mandou, está mandado. Ele não vai discutir com Jesus. A gente só diz, não, o Senhor mandou, está mandado. Então, por que o Senhor não manda a gente imediatamente para a glória? Porque tem de fazer missão, irmão. Tem de fazer missão. Então, eu e você só estamos aqui para fazer missão. Não é porque a gente tem de ter filho apenas. Não é porque a gente tem de criar os filhos. Uma vez alguém chegou para o Ed René, o meu colega de ministério, e disse para ele assim, pastor, eu tenho um projeto, uma apólice de seguros para o senhor. É uma apólice feita nos Estados Unidos, em dólar, e o senhor está segurado. E os seus filhos estão segurados, etc, etc. Ele falou, mas pode fazer assim em dólar? E o moço falou para ele assim, bom, poder não pode, mas a gente achou um jeito que pode. Aí o Ed falou assim, não quero não. Não quero não, porque esse negócio aí vai complicar, eu sou pastor, sou crente, crente não pode se meter em complicação assim. Aí o camarada falou, mas pastor, o senhor pode morrer a qualquer hora. E os seus filhos? Aí ele deu uma resposta impressionante. Ele disse, irmão, todo mundo pode morrer a qualquer hora. E se eu morrer antes que os meus filhos cresçam, isso será uma tragédia. Mas tragédia, meu irmão, Deus administra. Pode ficar tranquilo. Se houver uma tragédia, eu vou em paz. Porque as tragédias, Deus administra. Então, não é por causa de tragédias para evitar tragédias que a gente está aqui. Não é para terminar de criar os nossos filhos, embora terminar de criar os nossos filhos é a coisa mais bonita do mundo. Eu, por exemplo, já estou transformando a vida das minhas filhas numa inquietude, porque eu estou dizendo, já cansei de ser pai, estou querendo ser avô. Então, as filhas diziam, o pai, já cansei de ser pai, já fiz tudo que tinha de fazer para ser como pai, agora eu estou louco para ser avô. E isso é com vocês, não é comigo. Então, é maravilhoso poder ter os seus netos, eu estou sonhando com isso. Mas não é para isso que eu estou aqui. Não foi para isso que Jesus me manteve aqui. Nem a mim, nem a você. Por que Jesus manteve a mim e a você aqui? Porque tem de fazer missão. Tem de anunciar Jesus. Todos os seres humanos em todos os lugares da terra têm de ter a oportunidade de sair do estado de rebelião e vir para o estado de adoração. Como disse o pastor Nonato, da base de Jerusalém, a gente prega em Jerusalém e ao mesmo tempo em toda a Judéia, e ao mesmo tempo em toda a Samaria, e ao mesmo tempo até os confins da terra. Para isso, precisa de missionários e de gente que sustente os missionários. E gente que sustenta os missionários também é missionário. Esses dias
As minhas 2 filhas estavam comigo num jantar. Aí a pessoa que estava recebendo a gente no jantar perguntou: qual das 2 que vai ser missionária? Aí a minha filha mais nova, que está fazendo enfermagem para ser missionária na África, ela disse: eu vou ser missionária, eu vou para a África. Aí a minha outra filha, que está fazendo economia, disse: não, mas eu também vou ser missionária. Aí a senhora que estava nos hospedando, o senhor que estava nos hospedando, disse: ah, você também vai ser missionária? Ela falou: é, eu estou estudando para ganhar dinheiro para sustentar a minha irmã. Eu também vou para o campo missionário. Só que a minha irmã vai para a África e eu vou bancar a minha irmã. Eu vou bancar a minha irmã. Tudo que Deus está me dando para eu poder ganhar dinheiro é para eu poder bancar a minha irmã. Então eu também sou missionária. E eu fiquei com o coração do tamanho do mundo, com um sorriso de orelha a orelha, e falei para Deus: valeu, Deus, valeu, deu certo, aleluia, deu certo, deu certo, deu certo. O Senhor falou para mim que ia dar certo e deu certo mesmo. E foi espontâneo, porque eu não puxei o assunto. Foi o moço que estava servindo lá a gente que falou, porque ele sabia que a Raquel, a minha mais nova, vai para a África. Ele falou: qual das 2 vai ser missionária? Aí a Raquel imediatamente falou: eu vou, eu já estou me preparando, eu vou para a África. E aí a outra disse: não, mas eu também vou, eu também sou missionária, eu vou bancar a minha irmã. Aí eu falei: pronto, deu certo, eu já posso ir embora, as minhas filhas já sabem o que estão aqui para fazer. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. É para fazer missão. Para apressar a volta de Jesus. E aí, quando a gente se dispõe a fazer missão, o Senhor cuida do resto. Porque Deus tem um acordo com a gente. Não sei se você sabe, mas Deus tem um acordo com você, assinado em cartório e tudo direitinho. E o acordo que Deus tem comigo e com você é o seguinte: ó, você busca primeiro, em primeiro lugar na sua vida, o meu reino, a minha vontade e o meu jeito de fazer as coisas. Ok? Sim, senhor. E eu cuido de você. Você não vai ter problema de fome, você não vai ter problema de casa, você não vai ter problema de roupa. Eu cuido de você. Eu abro as portas para você de emprego, eu derramo bênção para você que você não vai nem saber de onde que vem. Mas esse é o nosso acordo. Você cuida de mim e eu cuido de você. Você não cuidar de mim não é você vir me fazer qualquer coisa por mim, porque eu não preciso de nada. Então como é que você cuida de mim? Você cuida das minhas coisas. Você busca em primeiro lugar o meu reino, a minha vontade. Você busca em primeiro lugar fazer as coisas do meu jeito, que é a minha justiça. Enquanto você faz isso, eu cuido de tudo para você. Estamos combinados? A minha parte eu estou assinando aqui com sangue. Sangue da cruz. Eu estou assinando a minha parte no contrato. Você vai assinar a sua parte de que jeito? Para isso que nós estamos aqui, para fazer missão. Por isso que Jesus deixou a gente chegar perto dele com toda a nossa maldade, não expôs a gente, abraçou a gente, perdoou a gente, limpou a gente de toda a maldade e disse para a gente: agora você vai se apresentar ao Pai. Vai mostrar para ele o sacrifício, vai mostrar para ele que eu limpei você, que está tudo ok,
e que você está pronto para anunciá-lo, que você está pronto para fazer missão. E aí você pergunta para ele o que é que ele quer que você faça. E faça. Faça. Porque ele vai cuidar de você. Então, como disse o pastor Nonato, Jesus tem um sonho. Jesus tem um sonho. Tem um irmão chamado Estênio Márcios, um cantor, um compositor. E ele fez uma música sobre Jesus maravilhosa. E a música diz assim, que ele é uma história que ele conta. É como se ele tivesse recebido Jesus na casa dele quando Jesus estava andando aqui na terra. E Jesus estava cansado. E aí ele levou Jesus para um lugar onde Jesus pudesse dormir. Aí ele foi lá, escureceu o ambiente, fechou a porta para nenhum ruído atrapalhar Jesus. E aí Jesus, cansado, deitou e dormiu. E aí, na música dele, ele disse, e eu fiquei pensando, no que será que Jesus sonha? Será que ele sonha sonhos de Deus ou sonha sonhos de homem? Quando ele sonha sonhos de Deus, o que é que ele sonha? E quando ele sonha sonhos de homem, o que será que ele sonha? Será que ele sonha com o madeiro que o aguarda? Com o que será que ele sonha? Bom, eu não sei o que Jesus sonhava quando sonhava como homem. E como nos sonhos dele ele se preparava para a cruz. Mas agora todos nós sabemos como é que ele sonha, depois que ele subiu e assentou-se no seu lugar da glória. Ele sonha com a sua igreja, honrando o nome dele e fazendo missão. Como disse o pastor Nonato. Então eu queria deixar essa palavra de meditação para os irmãos. Para a gente nunca se esquecer de onde que a gente veio. Aquele moço leproso nunca se esqueceu. Como é que ele era antes de colocar a sua vida nas mãos de Jesus? Se converter é fazer igual aquele moço leproso fez. É cair de joelhos diante de Jesus e pôr a vida nas mãos dele. Sabendo que se ele quiser mandar a gente para o inferno, ele tem todo o direito. E ele não só tem todo o direito, é o que eu e você merecemos mesmo. É isso que eu e você merecemos mesmo. É interessante que às vezes tem pessoas que tentam chegar para a gente e dizer assim, você é pecador. E aí a gente é obrigado a dizer, mas conta uma novidade. É isso que eu sou mesmo. Mas tá uma outra palavra aí na minha história. E a outra palavra que está aí na minha história é perdoado. Eu sou um pecador que fui perdoado. E por isso, eu pude me apresentar ao Pai, confiado só no sangue de Jesus. E o Pai disse para mim, pode fazer missão. Pode falar em meu nome. Pode expor a Bíblia.
pode pregar. Eu e você só subimos no púlpito para pregar porque o Pai disse, pode fazer isso. O sangue de Jesus cobre você. Porque senão, todos nós, a hora que viéssemos aqui, seríamos imediatamente fulminados. Todos nós, a hora que abríssemos as Escrituras, seríamos imediatamente fulminados. Vocês não podem. Mas agora, eu e você, podemos. Porque Jesus Cristo nos abraçou. Jesus Cristo nos limpou. E o Pai nos liberou por causa do sangue de Jesus. Você pode fazer missão. Então, minha pergunta a você é, você está fazendo? Você está como a minha filha se preparando para ir para o campo missionário? Ou está como a minha outra filha se preparando para sustentar missionários? Então, quando eu venho falar para você sobre missão, eu venho falar para você porque eu entreguei as minhas filhas para a obra missionária. Quando elas nasceram, eu peguei cada uma delas no colo. Eu combinei com o médico. Doutor, eu vou assistir o parto. Quando o senhor tiver feito os arranjos preliminares, antes de qualquer coisa, o senhor vai colocar o meu filho ou a minha filha nas minhas mãos. E o médico disse, tá bom. Quando eles colocaram a minha filha, a minha primeira filha, a minha segunda filha na minha mão, eu a levantei. Eu disse, Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, eu estou entregando essa criança que o Senhor está me confiando para criar nas tuas mãos. Ela não vai viver para outra coisa, senão para glorificar o teu santo nome. E se houver alguma possibilidade mínima de ela se tornar uma serva de Satanás, eu peço que o Senhor a leve embora agora. Porque eu já a tive nas mãos. Mas se o Senhor mantiver viva essa criança, é porque eu e o Senhor temos um acordo. Ela só vai existir para honrar e glorificar o teu santo nome. E como o Senhor me devolveu as minhas filhas, eu sabia, Ele vai usá-las para a sua honra e para a sua glória. Senão, não vale a pena viver. Senão, não tem motivo para viver. E por isso que naquele dia, naquele jantar, quando as minhas duas filhas disseram, nós somos missionárias, Deus tinha respondido a minha oração. Principalmente quanto a mais velha disse. Porque a mais nova recebeu o chamado missionário quando tinha 9 anos. Ela chegou em casa de um acampamento dos Jovens da Verdade e disse, pai, eu vou para o campo missionário. Eu vou para a Índia. E anos depois, ela chegou para mim e disse, pai, agora eu vou me preparar para o campo missionário. Eu vou para a África. Eu disse, ué, você tinha dito que ia para a Índia? Aí ela falou para mim, pai, eu tive um sonho. E eu estava andando com você. No sonho. E alguém perguntou para você para onde eu ia. E você disse que eu ia para a África. E pai, a vida toda, sempre que eu precisei saber qual era a vontade de Deus, eu sabia que você saberia me dizer. Porque todas as vezes que você dizia, era isso mesmo. Eu só tinha de perguntar, pai, qual é a vontade de Deus?
E você dizia para mim: filha, a vontade de Deus é essa. Então, quando no sonho você disse que eu ia para a África, eu entendi que Deus estava mudando o meu chamado de criança e dizendo: filha, você pensou que era a Índia porque a menina, a irmã que estava falando com você estava contando uma história da Índia. Mas eu quero mesmo que você vá para a África. E aí, quando a minha filha mais velha, que é uma menina que ganha dinheiro, é economista, se meteu com mercado de ações, entende tudo. E eu sempre com medo, porque esse negócio de proximidade com dinheiro é muito perigoso. Muito perigoso. Quando ela, no jantar, disse para aquele casal: não, mas eu também sou missionária. Eu também vivo para a obra missionária. Eu vou sustentar a minha irmã. Nós duas vamos para o campo missionário. Nós já estamos no campo missionário. Nós vamos continuar da onde o meu pai vai parar um dia. Então, irmãos, pelo amor de Deus, entendam. Nós só estamos aqui porque tem missão para fazer. Nós não estamos para outra coisa. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria me despedir dos irmãos, então, nessa manhã. Queria realmente agradecê-los.